Quero contar a história pra vocês de quando eu trabalhei com a profissão dos meus sonhos e isso acabou virando um dos meus maiores pesadelos da vida. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de filme, de cultura, de entretenimento desde que eu era muito novo. Então, desde muito pequeno, eu sempre gostei de cinema. Meu pai me levou muito ao cinema e a gente tinha o hábito de assistir filmes, ver tudo quanto é tipo de filme diferente pra eu assistir na locadora. Isso é uma coisa que meu pai sempre me incentivou, né? Meu pai sempre alugou filmes clássicos do Steven Spielberg, do George Lucas, pegava filmes antigos pra eu assistir. Ele, uma época, ele e os amigos deles, eles fizeram um acordo que eles alugavam um VHS numa locadora. Um amigo dele tinha aqueles aparelhos de cassete, vocês devem saber, aparelho de fita, de vídeo, que gravava fita. Então eles costumavam gravar fitas. Então meu pai pegava umas fitas muito longas, gravavam 3, 4 filmes, e eu adorava ficar assistindo esses filmes na minha casa. E a gente sempre teve essa paixão, essa união, então eu sempre gostei muito de cinema desde muito pequeno, tá? Então sempre foi uma paixão minha. Isso me fez me interessar muito por arte, por cultura, então por gostar muito de filmes, eu sempre quis ler muito sobre filmes. E o que eu tinha pra ler na época? Jornais e revistas. Então, eu tenho por hábito, desde muito cedo, ler. Então eu lembro de ler Folha Kids quando eu era pequeno. Isso acabou evoluindo para eu ler a Folha Teen, que era uma parte da Folha que era muito boa. Depois eu acabei evoluindo para a Folha Ilustrada. Então, sei lá, desde os meus 13, 14 anos de idade, eu tinha o hábito de pedir pro meu pai, pai, separa a Ilustrada pra mim. E como meu pai não gostava de ler, ele sempre separava pra mim, a Ilustrada, né, ele sempre separava essa partezinha do caderno pra mim. Eu lia o Guia da Folha, e aí você acabou me fazendo ler Revista 7, Revista Sci-Fi, um monte de outras revistas que eram lançadas na época que falavam sobre o assunto. E por estar lendo o Guia da Folha, por estar lendo Folha Ilustrada, eu acabei me interessando por arte, por cultura, por lazer, então isso acabou sendo uma coisa minha. E conforme eu fui envelhecendo e fui começando a pensar numa profissão, eu comecei a me ligar que talvez trabalhar com cultura era algo que eu queria muito trabalhar. E um guia cultural, era algo muito especial pra mim. E na minha carreira isso acabou se tornando um objetivo desde muito novo. Eu falei, quero trabalhar em um guia cultural. Eu comecei a minha carreira como jornalista. Na época eu já era formado em teatro, eu já trabalhava com teatro desde muito novo também. Então tem outra coisa que também tem a ver com cultura, né? Que eu também já gostava de teatro. Eu comecei minha carreira como jornalista sendo estagiário num programa de TV, que era muito bom, onde eu podia escrever sobre música, podia escrever sobre filmes, podia escrever sobre várias coisas. Na extinta Play TV, acho que quem assistiu o Combo Fala Mais Joga, aí na época dos anos 2006, 2007, 2008, deve lembrar mais ou menos da Play TV. E depois eu acabei indo trabalhar num guia cultural, que chamava Guia SP. E depois de um tempo, ela acabou sendo comprada, acabei indo trabalhar numa parada que chamava Guia da Semana, que era um site muito grande, com bastante gente trabalhando junto e que tinha bastante audiência. Então a minha profissão era, literalmente, escrever sobre cultura. E lá dentro eu passei pelas mais diversas áreas, né? Eu comecei escrevendo sobre bares e baladas, depois eu fui escrever sobre restaurantes, depois eu acabei escrevendo sobre cinema, e fui escrevendo sobre várias coisas, acabei me tornando editor, o que acabou fazendo com que eu escrevesse de tudo quanto é tipo de coisa, acabar sendo convidado para tudo quanto é tipo de evento, lançamento. Então, eu acabei cobrindo várias coisas que vocês podem imaginar. De 2011 a 2014, 11, 12, 13, 14, eu devo ter ido em todos os shows grandes que aconteceram em São Paulo. E uma época teve bastante show, então eu assisti show do System of a Down, Limp Bizkit, assisti do Korn, assisti da Madonna, assisti do Justin Bieber, Foo Fighters, Pearl Jam, Planet Hemp, Killers, Muse, Arcade Fire. Cara, eu fui tudo quanto é tipo de show que vocês... Arctic Monkeys. Fui tudo quanto é tipo de show que você pode imaginar. Eu fui Fall Out Boy. Cara, eu consigo fazer uma lista gigantesca. Regina Spektor. Fui no show da Rita Lee, Gilberto Gil. Cara, eu fui em tanto show que era uma maluquice. Esse era o meu rolê. Cobri estreia de vários filmes, lançamentos de vários filmes, peças de teatro, musical do Rei Leão, musical Wicked. Como eu cobri um monte de coisa, cara. Um monte de coisa. Porém, eu não tava feliz. Eu lembro de um dia que eu tava cobrindo um Lollapalooza, que eu tinha que acordar pra ir cobrir o festival, era o terceiro dia de festival. Cara, eu não conseguia sair da cama. Parecia que eu tava indo pra um velório, assim, de tão cansado, exausto, desmotivado. Tava completamente cagado das ideias, assim. E eu lembro de estar lá no festival, olhar e pensar assim, porra, uma das minhas bandas favoritas, um dos meus festivais favoritos, acho que era ali... Era a época, era o show do...
Pearl Jam. Eu falei assim, cara, eu gosto pra caralho do Pearl Jam, mas por que eu não tô feliz assistindo o show do Pearl Jam, sabe? Por que eu não tô gostando desse show? Por que eu não tô curtindo uma parada que era pra eu tá amando, tá ligado? Porque eu gosto de Pearl Jam. Só que eu tava tão cansado, eu tava tão de saco cheio, e aí eu comecei a me ligar que eu não gostava mais do meu emprego dos sonhos. Tinha trabalhado a vida inteira pra estar lá, tinha lutado pra estar lá, tinha lutado pra ter o cargo que eu tinha de confiança, de poder fazer as coisas, de poder pautar, de poder ir pra lugares. Cara, eu entrevistei um monte de gente famosa antes mesmo de ter um podcast, assim. Entrevistei Alex Atala, entrevistei criador, banda, músico, entrevistei um monte de gente. Entrevistei o Felipe Neto. Você não sabia disso? Que eu já entrevistei o Felipe Neto? Tipo, porra, tem algum lugar que deve ter isso daí escrito. E tudo isso antes de sequer ter um podcast, ter um canal no YouTube, assim. Então eu tava sendo muito bem sucedido naquilo que eu tinha me proposto a fazer e eu não era feliz. E eu comecei a me ligar que eu não era feliz porque eu comecei a reparar de algumas coisas da profissão que eu não reparava antes de fora. Era um emprego que pagava muito mal, que você trabalhava muito, que às vezes você não tinha dia pra trabalhar. Então, pô, eu lembro de cobrir um show do Racionais num domingo de manhã. O bagulho você fala, caralho, foda um show do Racionais. Mas, pô, é um domingo de manhã, eu queria ficar em casa, queria dormir. Eu lembro de cobrir viradas culturais, onde passava o final de semana e tinha que trabalhar na segunda-feira. O trabalho de jornalista, ele é muito sucateado. E na época, o começo do sucateamento. Comecei a me ligar que não tinham jornalistas velhos. Comecei a reparar que não tinha muito plano de carreira. Comecei a reparar que eu teria que trabalhar finais de semanas. E com o tempo, eu comecei a reparar que, mesmo fazendo as coisas que eu amava, eu não era feliz. Não era feliz com a estrutura da empresa onde eu tava, não era feliz fazendo as coisas que eu fazia, na escala que eu fazia, no tempo que eu fazia, com a cobrança que eu fazia. E cada dia mais eu ia mais infeliz trabalhar. Cada dia mais eu ia mais triste trabalhar, mas eu amava aquele trabalho. E eu começava a me sentir culpado. Mas o que aconteceu? Eu comecei a perder o prazer de fazer as coisas que pra mim eram hobbies, porque eu transformei aquilo em profissão. Então, pô, eu sempre gostei de cinema, sempre gostei de filme, sempre gostei de restaurante, sempre gostei de passeio, sempre gostei de teatro. Só que a partir do momento que aquilo se tornou uma profissão minha, eu parei de ter o prazer naquilo. Então era comum eu ir pra um restaurante e eu ficar brisando, tipo assim, pô, será que eu tenho esse cadastro desse restaurante no site? Será que ele tá nessa lista? Será que tá naquele coisa? Eu ia pros rolês pensando se onde eu tava já tava cadastrado no site, se a gente já tinha feito matéria, como é que ia ser o review, como é que tava sendo o review, como é que tava sendo a audiência. Então parava de ser sobre curtir e virava trabalho. Eu acabei monetizando um prazer meu. Tanto que na época eu encontrava muito mais prazer em ficar em casa jogando videogame ou sair pra pedalar do que fazer coisas que eu era muito feliz, que era ver filme, série, teatro. Então, a partir de determinado momento, eu perdi o prazer nas coisas que eu amava porque eu monetizei o meu hobby. E eu me liguei que não era o suficiente. E eu lembro até de ter uma crise na época, de falar assim, caralho, se eu não consigo ser feliz fazendo o que eu amo, quando que eu vou ser feliz? Como que eu vou ser feliz? Ou será que o que eu amo fazer nunca vai me dar o dinheiro? Será que é uma troca que eu vou ter que fazer? Ah, eu amo fazer isso, então, portanto, eu não posso ganhar dinheiro por isso, portanto, eu não posso ter sonhos mais ambiciosos? E isso foi uma crise muito grande que eu tive, né? Essa crise foi tão grande, tão grande, tão grande, que ela acabou gerando o fato de eu ter saído da CLT e começado a empreender. Ter criado meus canais no YouTube, ter criado as coisas que eu fiz durante muitos anos, porque eu entendi que pra eu ser feliz do jeito que eu queria ser, só se eu fizesse algo do meu jeito. E mesmo assim, eu acabei descobrindo ao longo do tempo que mesmo fazendo as coisas do meu jeito, do jeito que eu queria, ainda assim tinha como ser muito infeliz trabalhando. Ainda tinha como ter dias ruins, ter dias não legais. E eu percebi que a felicidade no trabalho, ela tá atrelada a muitas outras coisas que a gente não fala a respeito às vezes. E o meu objetivo de hoje é falar sobre isso. A gente tem que ser feliz no trabalho? A felicidade, ela tem que ser intrínseca ao nosso trabalho? Já já você descobre. Então, bota um sorriso nessa cara, porque tá começando o Conversas Difíceis. Antes de continuar esse podcast daqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Sou jornalista, apresentador e esse é o Conversas Difíceis, quadro que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite aqui neste canal. Quero pedir pra você se inscrever, pra você curtir, compartilhar esse vídeo aqui no WhatsApp com um grupo de amigos, pessoas que você conhece, todo mundo que você tiver por perto. E quero avisar que meu novo livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber, já está à venda na Amazon e nas principais livrarias do Brasil. Vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você comprar e conhecer mais do meu trabalho. Não esquece de deixar a avaliação, se você está ouvindo aí via Spotify. Tem 3 pontinhos aí em cima que você clica neles, avalia com 5 estrelas e é isso. Eu trouxe alguns dados aqui relacionados à felicidade no trabalho.
Uma pesquisa feita pelo Center for Positive Organization Scholarship, que foi realizado pela UCLA, nos Estados Unidos, né, Universidade da Califórnia, disse que colaboradores felizes são, em média, 31% mais produtivos, 3 vezes mais criativos e têm quase 40% mais de chance de obter melhores resultados. Já um estudo da Harvard Business Review revelou que colaboradores satisfeitos são 85% mais eficientes e 300% mais inovadores. Então, quando a pessoa está num trabalho e ela se sente feliz em estar naquele trabalho, essa felicidade é transformada em produtividade e a empresa colhe frutos disso. A empresa ganha dinheiro. Então, uma pessoa feliz significa que ela está trabalhando melhor, está trabalhando mais, está rendendo mais. E para você ter uma ideia, o InfoJobs revelou que 90% das pessoas que trabalham no Brasil, elas consideram trocar o emprego por motivos relacionados à saúde mental, satisfação e felicidade no trabalho. Muitas das pessoas que foram pesquisadas, elas dizem que o ambiente tóxico, falta de reconhecimento e sobrecarga são fatores que prejudicam essa felicidade. Então, olha que coisa meio louca. A gente sabe, a gente tem dados que mostram que trabalhadores felizes, funcionários felizes, rendem mais. Porém, a gente estressa tanto esses trabalhadores, a gente cobra tanto, a gente sobrecarrega tanto em prol de mais lucro, que a gente torna esses trabalhadores improdutivos. Ou seja, eles rendem menos, a gente ganha menos. Porque parece contraproducente, né? Tipo assim, eu vou chicotear esses caras, eles vão me dar mais dinheiro. Quando na verdade é o contrário, quanto menos eu chicotear, quanto mais eu estruturar, mais eles vão me dar mais dinheiro. Porém, a gente trabalha na via contrária. E isso tem resultados duros, principalmente para a vida pessoal do trabalhador. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente é o 5º lugar no mundo em números de depressão. Somos o 2º lugar em números de burnout, perdendo apenas para o Japão, e o 1º lugar em nível de ansiedade. Então a gente é um país com a saúde mental indo pro cacete. Não é à toa que a gente tem dados, que aqui é do Instituto Reconnect at Work, que mostram que somente 23% dos trabalhadores brasileiros são engajados no seu trabalho, 71% das reuniões são improdutivas, 46% dos trabalhadores citam a flexibilidade como um benefício inegociável quando eles vão escolher uma vaga. Então a gente tem uma crise, né? A OMS também aponta aí que a gente perde bilhões de dólares todo ano, resultados de burnout, ansiedade e quadros de saúde mental. Então existe um prejuízo vindo justamente de não tomar conta da qualidade de vida daquele trabalhador. Ou seja, as pessoas não estão felizes trabalhando, as pessoas não estão rendendo no trabalho e a gente tem dados que mostram isso. E aí a gente precisa parar pra pensar, o que é felicidade no trabalho? Porque assim, nem todo mundo vai conseguir trabalhar com o que ama. Isso é um fato. Acho que isso é uma porcentagem minúscula das pessoas que conseguem fazer algo que... eu amo isso, portanto eu trabalho com isso, ganho dinheiro com isso. Muitas pessoas amam uma coisa, mas trabalham com outra. Isso é normal. Porém, você pode muito bem trabalhar com algo que você tolere e ter bons frutos daquele trabalho. E esses bons frutos são um bom salário, um bom reconhecimento, uma jornada que seja humana, uma cobrança que seja compatível, uma qualidade de vida boa em torno do trabalho. Isso daí já ameniza um pouco o fato de você não trabalhar com aquilo que você ama, porque muitas vezes o que você ama não vai te dar dinheiro. Pega uma pessoa que trabalha com humanas, pega uma pessoa que gosta de artes, pergunta pra ela como é que é ganhar dinheiro pintando, como é que é ganhar dinheiro fazendo música, como é que é ganhar dinheiro fazendo teatro. Você não vai ganhar nada. Só que às vezes alguma pessoa tem um dote, tem uma vocação tão grande pra isso que elas escolhem fazer isso. Ou outras pessoas amam isso, porém sabem que aquilo não é um jeito delas conseguirem sustentar os sonhos, as famílias e os planos que elas têm. E às vezes nossos planos, nossos sonhos e nossas famílias, elas vão além da nossa vocação, né? Fala assim, acho que eu já contei algumas vezes no canal, né? Eu fiz teatro desde os 12 anos de idade. Então desde muito cedo eu fiz teatro, né? Eu fiz teatro dos 12 até uns 23, 24. Então pra muita gente eu era pra trabalhar com teatro, com atuação. E é uma cobrança que muitos amigos meus faziam, né? Tipo, eu consigo te ver trabalhando em tal lugar, em tal coisa. Então, sempre trabalhei em produção de teatro, ajudando amigos meus em produções deles, coisas do tipo. Porém, em determinado momento da minha vida, eu reparei que o que eu gostava de fazer, que era teatro, não ia me dar dinheiro. E eu decidi ir pro jornalismo. Excelente escolha, cara.
Parabéns, amigo. Mas eu olhei na época e falei, pô, mas minha experiência aqui como ator vai me ajudar muito no jornalismo cultural. E ajudou. Porque era um diferencial gigantesco no meu currículo, né? Você pode contratar uma pessoa que não entende nada de teatro, pode contratar uma pessoa que é formada em teatro pra trabalhar com jornalismo cultural. Isso ajudava muito, era muito diferencial na hora de eu ser contratado. Porém, eu comecei a reparar nisso, né? Foram escolhas, né? Foram caminhos a serem seguidos. Eu, por exemplo, gosto muito de videogame e hoje eu não trabalho com videogame. Porque é uma parada que eu sei que não dá dinheiro, ou precisa ter uma estrutura muito bem estabelecida pra ganhar dinheiro com o videogame. Então, é uma parada que ela é escolhas que a gente precisa ter. Então, todo mundo não vai conseguir trabalhar com aquilo que ama. Porém, você precisa encontrar algum tipo de felicidade no seu trabalho. Qual que é a felicidade que você encontra no seu trabalho? É o capital. Não tem o que fazer. Se você não ama aquilo que você faz, um contador. Duvido que um contador ame a contabilidade. Qual contador ama a contabilidade? Entendeu? A não ser que você seja um tarado por número, que você faça amor com uma planilha, é uma profissão muito digna, é uma profissão muito necessária, é uma profissão indispensável para a existência de milhões de empresas no Brasil. A gente não viveria sem contabilidade. Porque é um emprego necessário. Porém, não é um emprego tipicamente prazeroso. Como é ser um jogador de futebol, um rapper, um funkeiro, um ator de TV, esse tipo de coisa. Mas o cara tem que encontrar algum tipo de recompensa. Dinheiro. E aí, às vezes, você vai olhar e fala assim, esse meu trabalho, ele me ajuda a pagar as contas, me ajuda a comprar uma casa, me ajuda a comprar um carro, me ajuda a estruturar minha família, me ajuda a manter a família. Portanto, o meu prazer, ele tá identificado nisso. Então essa é a frase que eu acho que é importante a gente falar. Estar feliz no seu trabalho não é trabalhar com o que você é feliz. São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Porque você pode trabalhar com o que te faz feliz e você aconteceu o que aconteceu comigo. Salário ruim, jornada muito cansativa, exaustiva, sem plano de carreira. Ou você pode ter um trabalho que é com algo que você não goste. Porém, aquele trabalho te dá um salário digno, te dá PLR, boas condições, CLT Premium, você consegue comprar um carro, você consegue comprar uma casa, você tem uma vida pessoal fora do trabalho. Será que você tá perdendo tanto assim? Será que você consegue ter uma vida digna fora do trabalho? Será que vale a pena? Não é uma troca justa? Tipo, eu trabalho aqui 8 horas por dia com uma coisa que eu nem amo tanto, mas a qualidade de vida que eu tenho fora disso é tão boa que compensa. Não sei, às vezes a troca ela é justa. Porque a gente tem esse problema de associar a nossa identidade ao trabalho. Você não é o seu trabalho. Isso é muito difícil de você identificar isso, né? Porque a gente desde cedo é muito acostumado a ouvir essa questão do o que você quer ser quando crescer? Ninguém fala, quero ser decente, quero ser justo, quero ser honesto, quero ser uma pessoa legal, íntegra, ter uma boa família. A gente ouve, quero ser médico, dentista, pedreiro, caminhoneiro, etc. A gente associa uma profissão à identidade. A profissão, ela não é a sua identidade, ela é um meio para você conseguir dinheiro, para você ser quem você é. Só que a gente limita quem a gente é ao que a gente faz, ao que a gente trabalha. Eu não sou um youtuber. Eu trabalho com o YouTube, eu faço os vídeos pro YouTube, eu não sou um jornalista, eu trabalho com jornalismo. Mas se perguntar quem eu sou, eu sou um monte de coisa. Eu gosto de ler, eu gosto de ver filmes, eu gosto de passear com meu cachorro, eu gosto de passear pela cidade, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de comida boa, eu gosto de papo bom, eu gosto de ficar de perna pro ar, eu gosto de ficar pensando na vida, eu gosto de arte, eu gosto de cultura, eu gosto de desenhar, eu gosto de expressões criativas, e eu faço isso às vezes sem ganhar dinheiro por isso, porque é um prazer meu. Me associar unicamente ao meu trabalho é você reduzir a potência do meu ser, é você reduzir a complexidade que eu sou, é você tirar a quantidade de coisas que eu sou além do tempo que eu trabalho olhando para uma câmera, gravando vídeos para uma tela e me castrar. O problema é que a gente se deixa ser castrado, a gente deixa a nossa vida pessoal ser castrada, a gente deixa nossa potência pessoal ser castrada e limita a nossa existência ao trabalho, a gente leva as dores do nosso trabalho para nossa casa. A gente fica estressado com o nosso chefe, a gente desconta na mulher, a gente desconta nos filhos, a gente desconta nos pais. Que não tem zero de culpa quanto a isso. A gente estraga a nossa felicidade pessoal por conta da nossa felicidade profissional, que a gente não consegue compartimentabilizar momentos da nossa vida. A felicidade no meu trabalho, ela é uma coisa, a felicidade na minha casa, ela é outra, são coisas diferentes. Minha esposa não merece ouvir esculacho só porque meu chefe me deu um esculacho, não. Aqui é um lugar onde eu venho pra repousar, pra descansar. É a energia de onde eu tiro a carga pra seguir no meu dia a dia. Aqui eu tenho alguns fatores pra gente falar sobre felicidade no trabalho, que ela é importante a gente pensar, tá? A primeira delas que é muito louca, né? Você ganha mal ou a economia que tá uma merda? Porque são perguntas muito justas de serem feitas. Porque às vezes você ganha a faixa salarial do seu trampo. A faixa salarial do analista X na sua profissão é 5 mil reais. Beleza.
Pô, mas eu queria ganhar 10. É 5 mil, mas todo mundo ganha 5 mil. Será que a economia que tá uma merda? Será que não tem outras camadas que são diferentes pra você olhar e pra você pensar? Porque existem outras coisas completamente diferenciadas pra gente pensar também. E acho que isso afeta. Outra coisa também que ninguém fala a respeito também tem a ver com até mesmo a condição do país. A sua faculdade, hoje em dia, ela vale menos do que valia há 20 anos atrás. Uma faculdade hoje... Cara, tem faculdade hoje que não vale nada. Ah, tem uma faculdade X em tal lugar. Parabéns, vai fazer Uber. Pô, mas eu gastei essa grana nessa faculdade, eu me endividei, eu perdi tempo, eu perdi uma potência de vida aqui, que eu podia ter feito outras coisas estudando pra faculdade. Cadê a minha promessa de trabalhar num lugar? Cara, a gente é um país que não se industrializou, a gente é um país que a gente não se preparou, a gente não tem vaga pra esse tanto de profissional, e fazer a corrida de Uber é o que sobrou, faz parte, é um trabalho digno. Mas era uma grana que você podia ter poupado de faculdade. Isso daí é culpa do trabalho, do emprego, da economia, do país? De quem que é a culpa? Porque isso gera uma frustração também. Porque a gente vai trabalhar com aquilo que a gente ama. Beleza, você vai estudar aquilo que você ama, você vai gastar na faculdade aquilo que você ama. Tá bom, mas aquilo que você ama talvez não vai te pagar a conta. E talvez você ache que isso vai ser o suficiente, mas daqui 10, 20, 30 anos, tu vai olhar e falar assim, porra, acho que eu queria ter uma casa, né? Acho que eu queria ter um carro, acho que eu queria ter uma aposentadoria. E eu acabei abrindo mão porque eu quis fazer essa faculdade X que me fazia feliz na época. E acho que tem uma grande injustiça nisso também, né? A gente tem que tomar umas decisões muito sérias quando a gente é muito novo. Aos 18 anos de idade, você tem que decidir qual profissão você vai seguir através de uma faculdade que vai te colocar num loop, que vai fazer você estudar, que vai fazer você seguir. E aí, quando você olhar aos 30, você tá colhendo os frutos de algo que você fez aos 18. Como você era um merda, não tinha nem o córtex pré-frontal elaborado. Eu não confiaria os 18 anos, eu não confiaria uma pessoa de 18 anos pra cuidar da chave do meu carro. Uma pessoa de 18 anos fala, segura meu celular. Eu falo, acho que vou deixar no chão. Uma pessoa de 18 anos, com perdão da palavra, é um idiota. Capaz de fazer muita coisa, muita potência, tal, mas é um idiota, péssimo de tomar decisão. Eu sei, porque eu já tive 18 anos e tomei decisões péssimas aos 18. Mas essa é uma parada muito louca. E a gente tá vivendo um momento agora que é uma crise de confiança do trabalho. A gente tinha um princípio que a galera gosta de falar que é a geração hustle, né? Que é a geração do trabalho enquanto eles dormem, você vai trabalhar muito, você vai ser efetivado. E passar uma coisa pra vocês, isso acontecia antigamente, né? Meu pai ficou cerca de 15 anos numa mesma empresa. E ele foi muito bem recompensado por esses 15 anos. Ele ascendeu, ele subiu, ele ganhou confiança, ganhou dinheiro. Meu pai, em determinado momento, pensa que meu pai começou a carreira dele sendo office boy. Meu pai chegou a vender roupa em loja, né? Meu pai foi vendedor de roupa, meu pai foi office boy, meu pai se fudeu. Meu pai fez faculdade, eu era muito novinho, né? Eu lembro do meu pai se formando na faculdade. Eu tenho lembranças do meu pai se formando na faculdade. E meu pai começou a crescer na carreira. Até o ponto que uma época meu pai, ele tinha uma sala com secretária. Sabe o que é isso? Eu ia visitar meu pai no trabalho, você já tava me formando na faculdade já. Pô, eu ia na sala do meu pai tinha uma antessala com uma secretária. Meu pai tinha uma sala grande, a sala do meu pai era do tamanho dessa sala daqui. Bonita, com mesa, com armário, legal, uma sala tipo enorme. Pô, um espaço foda, foda. Pra um cara que começou como office boy, porra, era do caralho pro meu pai. Do caralho. Porém, aconteceu duas coisas, né? Quando meu pai já não era mais conveniente, a empresa jogou ele fora, né? Como se fosse nada. E o segundo, a minha geração olhou pra isso e viu, falou, pô, peraí. Quer dizer que eu vou me matar anos de emprego, vou me fuder pra trabalhar aqui e as pessoas vão me dispensar a hora que for, vão me sacar a hora que quiserem. E a gente tem visto isso, a gente perdeu a confiança na construção de carreira, porque foi abalada essa relação. Essa geração hustle que cresceu com os coaches, falando trabalho enquanto eles dormem, corram atrás, acredite no seu potencial, falando de meritocracia, a gente substituiu isso por outras coisas, né? Tanto que hoje é bizarro. Mas a gente tem visto muitas igrejas associando um discurso religioso no trabalho. Tem empresa que tem culto na empresa. Tem que fazer um culto pra você trabalhar. Por quê? Porque o discurso da meritocracia, ele não clica mais tão fácil. Só que o discurso religioso, ele bota um outro caráter nisso.
Ele bota um caráter meio divino, meio de punição, meio punitivista, que faz você carregar um peso do caralho, né? Se eu não trabalhar aqui direito, Jesus Cristo vai estar puto comigo, né? Olha o peso que a gente coloca nisso, né? Pô, tem coisa pior que falar pra alguém, falando assim, ó, se eu não trabalhar direito, Jesus vai ficar bravo. Caralho, não quero Jesus bravo comigo. Sabe? Ô, Jesus, tô trabalhando aqui, eu juro. Porque a gente não consegue mais falar da recompensa de trabalho, a gente não acredita mais nisso. Olha que doido. Hoje em dia o pesadelo de uma rapaziada é CLT. Olha que maluquice. E aí, qual que é a resposta pra tudo isso? A resposta é que a felicidade, ela é multifatorial, cara. Ela é multifatorial. E a felicidade no trabalho, ela é multifatorial também. E a gente precisa entender isso. Pra você ser feliz no seu trabalho, não é só você trabalhar com o que você gosta, não é só você necessariamente ganhar bem. Com as pessoas que ganhavam muito bem, em trabalhos extremamente miseráveis. E essas pessoas adoeceram. E viram a saúde indo pro caralho. E viram os relacionamentos indo pro caralho. Até o ponto de elas olharem e falarem, porra, eu gosto de trabalhar com isso, mas não compensa. Por que eu vou trabalhar com o que eu ganho bem, mas não compensa se eu tô perdendo minha saúde? Pô, a gente tem que olhar, são vários fatores. Qual que é a escala que você tem no trabalho? Quanto que você ganha? Quanto tempo você demora pra ir, pra voltar? Como é que é seu time? Como é que é seu chefe? Como é que são as condições do trabalho? Às vezes você pode ganhar um pouco menos. Olha que eu já falei isso mais de uma vez, as pessoas me criticam, mas conheço vários exemplos. Às vezes você vai ganhar menos no seu trabalho. Mas você, em vez de trabalhar 6 por 1, vai trabalhar 5 por 2. E em vez de pegar 2 horas de transporte público, você vai pegar 30. Pergunta pra uma pessoa que faz uma mudança dessas, como isso tem um impacto muito positivo na vida dela. Porque ela ganha 2 dias de final de semana. Ela ganha tempo pra dormir, pra qualidade de vida. Ela ganha tempo pra estudar, pra se qualificar. Ela ganha tempo pra ver os amores dela. Essa mudança de qualidade, ela traz a felicidade no trabalho. Então a felicidade no trabalho, ela não pode ser apenas sobre trabalho, não pode ser apenas sobre o soldo, ela é multifatorial. E aí, eu fiz aqui uma lista do que eu acho que é importante da gente procurar para encontrar a felicidade no trabalho. Primeiro de tudo, o trabalho ele é um meio. Ele é um meio para conquistar algo. Se o trabalho é o seu fim, você vai ter um problema de identidade uma hora ou outra, porque uma hora ou outra você vai ser demitido. Ou você vai morrer no seu trabalho. Mas uma hora ou outra, seu trabalho, sua carreira vai acabar, ou você vai ser demitido, ou você não vai ter tanta projeção como você tem agora. Então, o seu trabalho ele tem que ser um meio. Um meio pra quê? Pra construção de um estilo de vida, pra construção de uma casa, pra construção de uma família, pra construção de um sonho. O seu trabalho, ele precisa ser um meio pra você conquistar algo. E através desse meio, você vai ter que entender quanto que eu ganho. Ganho o suficiente pra construir isso? Beleza. Criação de um plano futuro. 2. Eu tenho tempo pra viver a minha vida pessoal? Se você não tiver vida pessoal e tiver só um trabalho, você vai ser muito infeliz. Ou você vai fazer o que muita gente faz, que é associar a vida pessoal ao trabalho. Mas as profissões a gente muda de emprego. E o que vai acontecer quando você mudar de empresa? Vai voltar a ser infeliz porque as suas relações ficaram naquela outra empresa? Que você não vai ver mais as pessoas? O que você vai fazer quando sua única felicidade é o trabalho? Outra coisa importante também é a gente ter conquistas a celebrar. A gente é muito movido a essas pequenas vitórias. Quais são as conquistas, objetivos, planos? Uma coisa que eu gosto no LinkedIn, eu não sou totalmente apático ao LinkedIn, mas no LinkedIn às vezes é legal que você pode pontuar suas conquistas, o que eu fiz, como eu conquistei, onde é que eu tô, olha o que tá acontecendo. Isso é muito bom de você ter um marco temporal das coisas. Olha isso aqui que eu conquistei. Uma das maiores felicidades minha com todos os projetos que eu já tive até hoje, que eu tenho com esse, é poder fazer conquistas. Cheguei a 300 mil inscritos, cheguei a 1 milhão de seguidores, cheguei a tantos milhões, fiz tanto, conquistei tanto, alcancei tanto, fechei tanto. Porque isso mostra pra mim que eu estou progredindo, estou criando, estou fazendo, as coisas estão acontecendo. A gente celebra conquistas. Outra, o trabalho ele tem que ser desafiador, mas nunca torturante. Nenhum trabalho ele é legal. Nenhum trabalho ele é legal. Esse trabalho aqui pode parecer incrível, ele não é legal. A gente queria estar dormindo agora. Não é colher cana. Que, pô, é muito pior que colher cana, é muito pior que trabalhar em obra. Isso aqui é um trabalho completamente privilegiado. Mas ele é muito menos legal do que ele parece. Eu se pudesse não estaria aqui agora. A gente acabou. Eu se pudesse, eu continuaria gravando vídeos pra sempre. Mas não hoje. Hoje eu queria estar dormindo, porque eu tô doente, acordei doente, o Lucas sabe. A gente comeu um franguito muito bom agora, queria estar dormindo. Queria estar brincando com meu cachorro, queria estar com minha noiva vendo filme. Tá um diazinho de frio bom pra descansar, tava com tosse. Fiz inalação, eu fico mal quando eu faço inalação.
Porque ele tá fazendo um milhão de coisas que não é tá aqui. Mas eu preciso ganhar dinheiro e tô aqui. Porque é um trabalho. Você tá aqui, o Luca tá aqui porque é um trabalho. Então assim, você não vai ser 100% feliz. Óbvio, podia ser muito mais infeliz. Ah, Ed, então vai pra obra, tá reclamando disso aí? Não tô reclamando disso aqui. Porque mesmo quando você tá aqui, eu posso reclamar das condições no quais eu tô inserido. Não nas que eu não tô inserido. E mesmo eu estando aqui, eu não consigo não ter empatia por quem tá trabalhando em outras condições. Eu tenho empatia, né? Pô, fala um outro youtuber aí que se preocupa mais com escala 6x1 e fala em conceitos que nem eu. A maioria da galera ganhou um monte de like que tinha pra ganhar na época, porque vocês adoram dar hype pra vagabundo. Nem tão falando mais disso hoje. Né? Eu tô falando isso antes de virar modinha e tô falando depois de virar modinha porque eu entendo. Porque eu consigo ser empático. Pergunta pra galerinha de Jundiaí, da mansãozinha de Jundiaí, fazendo um vídeo ali revolucionário, se preocupa com o metrô, qualidade de vida de São Paulo, tá nem aí. Mas assim, isso não significa que eu não tenho empatia pelos outros seres humanos, que eu não consigo reconhecer que meu trabalho é muito privilegiado pra caralho. Pô, sou muito privilegiado. Pô, um privilégio que eu tenho muito grande, pra minha maior vitória pessoal minha, profissional, eu não preciso pegar ônibus. Pô, eu não precisar pegar ônibus pra minha maior vitória. Assim, não tem dinheiro que vai pagar, eu não precisar pegar ônibus, sacou? Fica horrível pegar. Detesto pegar ônibus. Pô, pra caralho. Quantas vezes que eu fiquei preso dentro do ônibus em dia de chuva, cheio, apertado, de pé, sendo balançado, na Radial Leste, na Avenida do Estado. Cara, é uma merda tá no busão. Só de não tá no busão, eu tô uma felicidade gigantesca. Só de não acordar e ter que pegar um ônibus, eu fico feliz. Só que eu sei que isso é um privilégio do caralho. Mas dentro da minha profissão, eu também sei que tem coisas que são muito estressantes, muito cansativas, mas sou um privilegiado do caralho. Mas é isso, assim. A gente não vai conseguir ser completamente feliz no que a gente faz, mas o trabalho não pode ser torturante. Se o trabalho é uma tortura, tá errado. Às vezes escolher um trabalho que seja menos uma tortura é melhor. Você encontrar uma coisa que tenha um desenvolvimento de pessoas, que você tenha o seu valor sendo reconhecido, isso é importante. Porque se a sua empresa não tem isso, pelo menos tenha isso pra você. Como é que eu me desenvolvo ainda? Como é que eu desenvolvo pra sair daqui? A gente, às vezes, não vai conseguir ser feliz no trabalho naquele momento. Mas isso não quer dizer que a gente não pode ser feliz no trabalho daqui 2 momentos pra frente. E eu gosto de falar sobre isso. A gente precisa entender o momento que a gente tá vivendo e o momento que a gente quer viver. Há 1 ano atrás, se você perguntasse pra mim como é que tava a minha felicidade... Como é que tava a minha felicidade, Luca? Eu tava depressão. Eu tava depressão pura. O Luca vinha aqui, eu tava caído, largado, falando, cara, não quero gravar, tô cansado, não quero me matar, não aguento mais. Acabou pra mim, sou over brutal. Mas vamos aí, né? Porque eu sabia que eu tava construindo agora. Eu tava construindo hoje. Hoje estou bem. Eu tava falando sobre isso pro Luca. Falou, pô, Luca, eu tive uma semana ótima de trabalho. Por quê? Porque 1 ano atrás eu me fudi pra caralho. Porque eu olhei e falei assim, não, eu tenho que construir o amanhã. Só que não dá pra eu pensar no amanhã se eu não pensar no agora. E às vezes você precisa saber como é que eu tô me desenvolvendo, o que eu tô construindo, qual que é o longo prazo que eu estou construindo. Estude, qualifique-se, encontre reconhecimento, forme rede de apoios. A rede de apoio ela é muito importante. Procure empregos que tenham segurança psicológica. Segurança psicológica ela é incrível. É um lugar onde você vai trabalhar na segunda e você sabe o que vai acontecer. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não dá pra ser loucura o tempo todo. Eu falo isso como meia culpa. Eu já fui uma pessoa muito mais descontrolada do que sou hoje. Hoje eu sou só meio louco. Mas eu já fui muito pior, cara. Já teve dia que, cara, segunda era uma coisa, terça era outra, quarta era uma coisa, quinta era uma coisa, sexta era outra. E ninguém aguentava. Foi até um papo que eu tive com o Facundo, assim, o Facundo Guerra, que a gente fez um podcast sobre empreendedorismo e tal. Cara, foi um toque que ele me deu. Ele falou, cara, você vai enlouquecer todo mundo. Não é que você tá louco, você tá deixando os outros loucos, que é pior ainda. Você vai ficar louco sozinho, você se fode, mas para de deixar os outros loucos. Sabe quando é um... Caralho, é verdade, né? Eu preciso pensar nisso também. Então hoje é uma coisa que eu penso, eu preciso ter segurança psicológica. Como é que eu consigo dar segurança para as pessoas que estão comigo? Como é que eu dou segurança do trabalho? O Lucas sabe exatamente o que a gente tá fazendo, como que tá fazendo. Eu vou pontuando, eu vou avisando. Eu falo, ó, daqui tanto tempo a gente vai ter uma mudança. Estou pensando uma coisa que eu estou desenvolvendo. Então, ó, a gente tá fazendo essas pequenas mudanças, porque daqui um tempo essa chavinha vai virar. O Gabriel, que é o editor que tá editando esse podcast, ele acompanhou todas as loucuras que eu fiz nos últimos anos. Né, Gabizão? Te amo, Gabriel. Mas eu trabalho com o Gabriel há 5 anos. Mas essa questão de pensar... 5 anos? Acho que 6, é verdade. Mas no finalzinho de 2019. Né? Então, assim, uma coisa que eu tenho pensado, que fez muito sentido pra mim, a gente tá com o mesmo time há 3 anos, se você parar pra pensar. Desde 2022 a gente tá com o mesmo time.
Por quê? Porque é uma coisa que eu tenho pensado muito. Segurança psicológica, um ambiente de trocar ideia, de conversar, de entender, de movimentar. A gente precisa ter movimentos rápidos, mas eles precisam ser sinalizados. Gente, vamos virar tudo. Gente, testamos uma coisa não deu certo. Gente, vai acontecer isso, mas tudo sempre comunicado. Tentar explicar o porquê caralhos que eu tô fazendo uma parada. Então isso é importante pra você ter uma segurança psicológica. Outra, empatia. Não tem como não ter empatia. Pô, um lugar onde você não tem empatia, onde o chefe não se preocupa com você, onde uma mulher grávida tá passando mal e os caras fazem ela parir dentro do trabalho e morrer lá dentro, perder os 2 filhos lá dentro, onde você morre dentro da empresa, a empresa cobra o seu corpo, manda os trabalhadores trabalharem ao redor do cadáver. Isso é uma falta de empatia, é uma falta de cuidado com o trabalhador. Não existe felicidade naquilo. Existe lucro pra alguém, não é pra quem tá trabalhando. E o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, que é a maior importância de tudo, assim. Não existe felicidade no trabalho sem equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Se você não conseguir encontrar o equilíbrio, se você não conseguir ter uma vida, você tá trabalhando pra quê? Pra que você tá trabalhando se você não tem uma vida? Se você não consegue ter os seus amores, ter hobbies, ter saúde, ter o que fazer, ter onde morar, ter quem amar, ter o que curtir, pra que você tá trabalhando? Pra pagar conta? Caralho, sai da porra desse trabalho e vai viver no mato. Vai plantar, vai caçar. Muito mais benéfico. Agora a gente tá preso no loop, onde eu trabalho pra pagar minha conta, mal consigo pagar minhas contas, volto pra trabalhar. Você tá trabalhando pra quê? Pra quem? Pra construir o quê? Que história? Que vida? A gente tem que colocar a vida profissional abaixo da vida pessoal. A gente tem que olhar e colocar as coisas nos lugares certos. O problema hoje é que a gente mistura muito, a gente deixa a vida profissional ultrapassar o profissional, porque você provavelmente não vai amar o seu trabalho. Te dou mais 90% de certeza. Ou você não vai trabalhar com o que você ama, ou você não vai amar o lugar onde você trabalha, ou não vai ganhar o suficiente. A conta é difícil você dar 100%. É pouquíssimas pessoas que estão 100%. Mas as pessoas que estão 100% felizes são aquelas que têm uma vida. É o cara que trabalha, sai, chega, ele tá de bem com a mulher, tá de bem com os filhos, tá cuidando dos filhos, tá cuidando da casa, tá cuidando do corpo, tá cuidando da saúde, tem o hobby dele, tem o lazer dele. Seja mais do que a merda do seu trabalho. Tenha um prazer, tenha um hobby, tenha algo pra fazer, pra se orgulhar, pra amar. De verdade, amar sem precisar ganhar dinheiro com aquilo. Nosso amor não precisa ser lucrativo, nosso amor tem que ser benéfico a gente. Depois que eu larguei meu emprego no Guia Cultural, eu demorei anos pra poder voltar a curtir as coisas que eu tô curtindo. Pô, dia desse eu tava com minha namorada, a gente foi no Farol Santander. Pô, que tarde maravilhosa que a gente teve. Outro dia eu tava resolvendo um problema no centro, resolvi andar pras ruas do centro, parei pra comer num restaurante que eu gostava, depois fui numa loja que eu curtia, depois fui visitar um espaço que eu queria visitar. Olhei e falei, caralho, quanto tempo que eu não fazia isso, né? Quando eu saía pra dar essa volta, pra ver coisa, conhecer lugar, que delícia fazer isso sem me preocupar com ter que escrever onde é que eu fui, o que aconteceu, se tá cadastrado, se não tá. Caralho, eu vivi, eu aproveitei, olha que foda. Não tirei nenhuma foto, não registrei, eu só tô aqui, vendo a porra da vida. Aproveitando minha vida, guardando pra mim, curtindo, pra eu poder chegar em casa e falar assim, caralho, por que eu me fodo de segunda a sexta? Porque no final de semana eu quero levar minha mulher pra um lugar legal. Quero curtir com ela, quero tomar um cafezinho, quero comer uma coisinha gostosa, quero aproveitar, porque essa é a vida que eu quero viver. E se eu não consigo me livrar 100% de trabalho porque eu não nasci herdeiro, pelo menos que o meu trabalho consiga me ajudar a construir ou viver um estilo de vida bom. Ou, pelo menos, que eu não fique tão habitolado com o meu trabalho a ponto de anular a minha vida. Porque às vezes a gente vai ganhar só na medida, a gente não vai ganhar nem um pouco a mais. Mas se o nosso trabalho tomou nossa vida, a gente tá saindo no prejuízo, irmão. Se seu trabalho tá tomando a sua vida, puta, não é só que você não tá ganhando o suficiente, você tá perdendo mais do que você deveria. Meu nome é Edson Castro, isso é Conversas Difíceis, valeu.